Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nelas estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens, e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós reunidos hoje para celebrar essa Eucaristia, para celebrarmos o apóstolo São Tomé. De certa forma, vemos na nossa liturgia de hoje um convite para meditarmos 3 pontos muito importantes para a nossa vida de crentes. A primeira é celebrar a missão e a vida de um apóstolo, discípulo de Jesus, amigo próximo de Jesus. O segundo ponto importante é a fé. O final do Evangelho, diz que nós somos felizes, porque Jesus diz: felizes aqueles que hão de acreditar sem ter visto. E o outro ponto importante é a importância da comunidade cristã, quando está reunida. Então, olhando para a nossa liturgia, e falando sobretudo no primeiro aspecto, de celebrar a vida, o testemunho de um apóstolo de Jesus, desde o canto inicial, como também o salmo que nós há pouco escutamos, diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Trata-se diretamente da missão propriamente dita e essencial do apóstolo, de todo apóstolo de Jesus Cristo. Ser anunciador do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia. É anunciar Jesus, é anunciar o amor de Deus. Então, como um apóstolo, São Tomé também foi enviado, depois que Jesus subiu ao céu, para também testemunhar aquilo que ele mesmo, nesse Evangelho, proclamou, que Jesus é Senhor e meu Deus. É claro que São Tomé ficou taxado, vamos dizer assim a palavra, porque muitos conhecem São Tomé por a seguinte frase, como diz: só acredito vendo. E muitos continuam a dizer: eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo.
não é? Bom, Deus queira que não fique só nessa parte, né? Porque São Tomé, pelo fato de dizer isto, não significa que ele não era um homem também de fé e que esperava concretamente, né, ver Jesus, mas também proclamar a fé que hoje nós também professamos. Então, é muito importante que nós tenhamos em atenção esse primeiro aspecto. O apóstolo é, por excelência, anunciador da boa nova de Jesus, do Cristo ressuscitado. O segundo aspecto que nós vamos refletir é sobre a fé. Parece que nós vamos assim, vendo que na boca a boca das pessoas do dia a dia, que parecia que São Tomé não tinha fé. Não é que não tivesse fé, é porque muitas vezes, muitos de nós também fazem a mesma experiência. Como pelo fato, quando alguém falta à missa, é a mesma coisa, não é? Não acredita muitas vezes naquilo que se vive na experiência da fé numa Eucaristia. Então, aconteceu de que um dia Tomé não estava presente quando o Senhor manifestou-se na comunidade reunida. Então, ao mesmo tempo, não acreditou quando os apóstolos testemunharam que o Senhor está vivo e que manifestou-se para eles. Às vezes é assim. Muitas vezes nós não acreditamos também na palavra da igreja. Muitas vezes nós também não acreditamos no testemunho dos irmãos. Só queremos acreditar fazendo também a experiência. Mas como São Tomé tinha faltado à missa, né, vamos dizer assim, quando não estava presente na comunidade ali, com certeza dos irmãos que Jesus deixou, ele perdeu essa manifestação. Mas nem por isso Jesus deixou de manifestar-se a ele, para poder mostrar realmente que Jesus está vivo. Então, quais são os aspectos importantes do elemento que ele vai acreditar que Jesus está vivo? São os sinais da crucifixão, né? O sinal que, mesmo sendo Jesus glorioso, permaneceu ali para testemunhar o grande amor que ele tem para conosco, para com toda a terra, com todo o mundo. Então, aproximou-se, falou diretamente com Tomé para que ele pudesse ir tocar nas suas chagas, para que ele assim pudesse testemunhar agora com fé verdadeira aquilo que nós também estamos chamados a testemunhar, que Cristo está vivo e que Ele é o Senhor da nossa vida, meu Senhor e meu Deus. E assim nós, né, acrescentamos a seguinte ejaculatória, não é? Que o Senhor aumente a nossa fé, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. É importante que nós tenhamos em atenção a isto, sim, porque se nós acreditamos, já é um bom sinal. No entanto, é importante, sim, que a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé seja mais sólida, que a nossa fé possa também testemunhar o amor de Deus por onde nós andarmos, onde quer que nós estivermos. Mas como aumentar a nossa fé? Não é só esperar de Deus, é necessário que nós também dêamos um passo para que, se a nossa fé ainda é considerada frágil, nós também temos que fazer o por onde, com que a nossa fé possa crescer. Como? Vivendo em comunidade, vivendo em fraternidade, vivendo e testemunhando o amor de Deus, que é revelado por nós na Sagrada Escritura. Veja o que nos falou aqui na primeira leitura que nós escutamos hoje. O que nos fala São Paulo? Irmãos, já não sois estrangeiros, nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como é que nós temos esta certeza que nós somos irmãos, que nós pertencemos à família de Deus, que nós somos concidadãos dos santos? Vivendo em comunidade, praticando aquilo que Jesus ensinou, de modo particular, o mandamento do amor. Enquanto nós não descobrirmos que isto é o essencial também da nossa fé, que Jesus nos ensinou como viver em comunidade, e nós nunca vamos ter esta certeza de uma fé de que nós pertencemos a Deus,
a sua família e sermos concidadãos dos santos. Se continuarmos a viver da mesma forma como se não conhecêssemos a Cristo. Só quem conhece a Cristo é capaz de poder enfrentar as suas fraquezas e dificuldades e procurar com consciência viver consciente daquilo que é, concidadão dos santos, fazendo parte da família de Deus, como irmãos. E depois, se não estamos conscientes disso, com certeza, no último aspecto que devemos refletir na nossa vida, como vivência em comunidade, muita coisa nós perdemos quando nós não sabemos viver ou não temos a consciência de viver em comunidade, reunida em nome de Cristo. Na missa, em oração, seja como for. Por isso, meus queridos irmãos, voltamos àquilo que disse ao princípio. Somos felizes. Por quê? Porque nós acreditamos, porque nós estamos aqui. E Jesus já dizia, mais feliz ainda sereis vós, quando acrediteis sem ver. Então, que nós não fiquemos apenas naquela frase, como eu disse ao princípio também, só acredito vendo. Não, nós somos mais felizes por acreditar sem ver, mas por experimentar o amor de Deus na nossa vida. Este é o verdadeiro sentido da nossa fé, experimentar Cristo Jesus ressuscitado, fazer a experiência do seu amor ressuscitado. Se não for assim, vamos querer sempre viver esta frase famosa, só vendo para crer. Isto é um pouco perigoso, para não dizer muito, porque vão ficar sempre a vida inteira desta forma, em busca de coisas concretas, como se fosse algo da ciência. A fé não é ciência, a fé é muito mais profundo, porque a fé não necessita de ver, a fé necessita experimentar. E quando nós experimentamos o amor de Deus na nossa vida, aí sim, vamos vivendo e dando o verdadeiro sentido daquilo que é a fé. Mas enquanto nós vamos em busca de ver sinais, de ver apenas milagres, só acredito se eu ver, então isto não é fé, isto é coisa de curioso. E não podemos viver como curiosos nesse sentido, mas apenas da essencial da nossa fé. Então, damos graças a Deus pelo testemunho do apóstolo São Tomé, que foi realmente um grande homem de Deus, que levou o Evangelho para a Índia, segundo a tradição, e assim cumprindo a sua missão de anunciar o reino de Deus, o Evangelho, aonde quer que ele fosse. Peçamos a Deus esta graça da perseverança no seu amor e de também sermos corajosos para testemunhar Jesus onde quer que nós estivermos. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos rezar junto com os casais que hoje celebram suas bodas, dando graças a Deus, pelos anos que cada dia correspondem ao chamamento que Deus lhes fez para formar família. Por isso, convidamos a eles a ficar ali à frente, para juntos rezarmos e darmos graças a Deus.